Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos que mais uma vez dão audiência à palavra do Senhor Jesus, participando de mais uma live de transmissão e proclamação da palavra do Senhor Jesus. Damos graças a Deus por mais uma semana, pela palavra que o Senhor nos deu na última live, na última quarta-feira, e pela palavra que o Senhor já nos tem dado neste dia de hoje, neste domingo. Dou graças a Deus em nome de Jesus pela tua vida, repetindo como tenho procurado sempre estar dizendo, não pela audiência que você dá ao Missão Quará ou ao Douglas, mas sim a audiência que você dá à palavra de Deus. Vamos estar aí meditando numa palavra mais esta live, mas até que todos os irmãos estejam online com a gente, nós vamos estar aí ouvindo os hinos de adoração ao Senhor, e enquanto isso você se organiza, pega seu papel, pega sua caneta para as anotações. Hoje nós vamos estar meditando no livro de Marcos, capítulo de número 5, e assim você já vai se organizando, dá tempo de beber uma água, dá tempo de fazer a maquiagem, as moças, dá tempo dos meninos aí cortar as unhas, se preparar e ficar aí bonitão na presença de Deus, tá bom? Ouça um hino aí e daqui a pouco a gente já está indo para a palavra, tá bom? Paz do Senhor Jesus, irmã Lohane, e a paz do Senhor Jesus, irmã Kátia. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Fica com a gente aí que daqui a pouco começa a palavra. A Bíblia nos ensina: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 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 Robson Nascimento na área. Quem é que te liberta? Jesus. Quem é libertado? Sou eu. E a liberdade nos foi dada pelo Filho Santo de Deus. Quem é que te liberta? Jesus. Quem é libertado? Sou eu. E a liberdade nos foi dada pelo Filho Santo de Deus. A palavra nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade é que vai libertar. A liberdade vem do ouvir, do cantar, do viver, o que Cristo veio nos ensinar. Quem é que te liberta? Jesus. Quem é libertado? Sou eu. A liberdade nos foi dada pelo Filho Santo de Deus. Quem é que te liberta? Quem é que libertado? Sou eu. A liberdade não nos foi dada pelo Filho Santo de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade é que vai libertar. A liberdade vem do ouvir, do cantar, do viver, o que Cristo veio nos ensinar. A palavra do Senhor é viva e ela vai te libertar. Vai sim, vai sim, vai sim. Os liberta, verdadeiramente sereis livres. A palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor é viva, e ela vai te libertar. Se vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
e ela vai te libertar. Nos libertar, verdadeiramente seres livres. A palavra do Senhor é verdadeiramente seres livres. A palavra do Senhor é vida e ela vai te libertar para a glória do Senhor. Louvado seja Deus. Pai do Senhor Nível, Pai do Senhor Eduardo. Pai do Senhor a todos os irmãos que estão conosco aí. Deixa eu ver quem está aqui. Irmão Pedro. Eu acho que é o irmão Pedro que está ali. Dá um joinha aí, que não dá para ver todo mundo que chegou. Dando um joinha a gente já vai aí cumprimentando os irmãos, tá bom? Hoje vamos meditar no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. E dentro desse evangelho vamos estar falando aí um pouquinho de libertação, até porque é a palavra do endemoniado gadareno. Mais 2 hinos aí, pra gente ir preparando o coração para ouvir a palavra, tá bom? Filho meu, tá fugindo de mim. Já tentei, procurei e outra vez você me rejeitou. Porta na cara doeu. Porta na cara de filho dói que você nem imagina. Filho meu, tá correndo de mim. Ontem eu me lembrei de uma antiga oração que você fez no monte. Lembra, filho, eu chorei enquanto eu viajava nesse flashback. Eu acho que paguei um preço alto demais. Eu tenho tantas coisas pra viver com você. Promessas e promessas arquivadas te esperando, filho. Você tá dirigindo cego em alta velocidade daqui. De cima eu vejo a pancada que vem. Então, passa a sua vida pro meu nome que eu assumo tudo. Tudo, ó. Faz o seguinte, ó. Levanta a mão agora e me aceita como seu salvador. Depois me abraça e a gente vence junto essa parada. Sou seu Deus, tô cuidando de ti, tô cuidando de tudo. Tá fugindo de mim, já tentei, procurei e outra vez você me rejeitou. Porta na cara doeu. Porta na cara de filho dói que você nem imagina. Filho meu, tá correndo de mim. Ontem eu me lembrei de uma antiga oração que você fez no monte. Lembra, filho, eu chorei enquanto eu viajava nesse flashback. Eu acho que paguei um preço alto demais. Eu tenho tantas coisas pra viver com você. Promessas e promessas arquivadas te esperando, filho.
Faz o seguinte, levanta a mão agora e me aceita como seu salvador. Depois me abraça e a gente vence sua chaparada. Sou seu Deus, tô cuidando de ti, tô cuidando de ti. Faz o seguinte, levanta a mão agora. Graças a Deus. Mais um hino aí para vocês se prepararem para ouvir a palavra. E logo após esse hino aí nós vamos estar ministrando a palavra do Senhor, tá bom? Lembrando mais uma vez, Evangelho de São Marcos, capítulo de número 5. Vamos estar meditando, falar um pouquinho sobre libertação, tá bom? Vamos se preparando aí. Separa papel, caneta, aquele que gosta de fazer seus estudos particulares. E logo após esse hino, nós já vamos para a palavra, tá bom? Estou muito feliz. Fique à vontade. Amigo, ouça agora nesse hino o que vou dizer. Jesus é o único amigo que quer salvar você. Meu estado era pra morrer, mas recebi perdão. Justiça ele fez comigo e estendeu a mão. Sou feliz. Sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz. Feliz, se queres também ser feliz, sente a Jesus. A paz que você pensa ter do mundo, eu também pensei. Tristezas e desilusão foi tudo que encontrei. Mas quando ouvi dizer que no Calvário alguém morreu por mim, eu aceitei, hoje sou feliz. Por isso eu canto assim. Como é que eu canto hoje? Sou feliz, feliz. Sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz. Sou feliz, queres também ser feliz, aceite a Jesus. Me lembro quando um dia em meu ser sentia transportar. Problemas e perturbações chegavam em meu lar. Mas lembro-me também quando aceitei ao grande Redentor. Eu hoje canto, sou feliz, ele é meu Salvador. É o tempo também, então cante. Sou
aceite a Jesus. Queres também ser feliz? Aceite a Jesus. Queres também ser feliz? Aceite a Jesus. Queres, oh glória, queres também ser feliz? Aceite Maravilha. Deus abençoe todos em nome de Jesus. Vamos aí já passar para a palavra. Lembrando aí, como eu coloquei nos recadinhos aí, ainda dá tempo de você avisar um amigo, uma amiga para estar enviando aí o convite para o Facebook Douglas Quará. E logo após se inscreva no canal do YouTube. É muito importante que você se inscreva no canal. O canal está lá, Missão Quará, tá bom? Se se inscrevendo no canal, você pode rever essas mensagens e muitas outras que estão lá, para a glória do Senhor e para a edificação da tua fé em nome de Jesus, tá bom? Vamos à palavra do Senhor e meditar no que Deus tem para nós hoje. Que essa palavra venha edificar a tua vida, a tua fé. Que essa palavra venha ser a chave para as respostas de muitas perguntas acerca de libertação, acerca do que acontece dentro de casa, com as pessoas que conosco moram. Que essa palavra venha a ser uma chave, né, de saída para que você saia de algumas situações aí que muitas vezes tem perdurado na tua vida e na tua casa e isso tem te incomodado, tá bom? Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos que estão conosco aí e os que não estão aqui visualmente comigo na live, tá bom? Os que vão assistir depois também, que Deus abençoe em nome de Jesus. Pai do Senhor, Pastor Maurício, seja bem-vindo em nome de Jesus. E a paz do Senhor a todos os irmãos que já estavam nos acompanhando aí, bom? Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Vamos estar lendo para ganhar tempo. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: Manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu,
E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despinhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Louvado seja Deus por essa palavra, tá bom? Que Deus venha abençoar os irmãos, e como eu já disse no início, que essa mensagem venha a ser para os irmãos e para a minha vida também, que venha a ser para nós uma chave de saída, uma chave de resposta para muitas e muitas questões acerca da libertação, tá bom? Antes de iniciar, eu quero perguntar para os irmãos se o volume para todos está bom aí. Se não estiver, a gente tenta aqui dar uma mexida, mas eu gostaria de saber se o volume tá bom aí para os irmãos. Se estiver bom, dê um ok aí para mim já iniciar a ministração, tá bom? Por favor. Bom, vamos lá. Pois bem. Eita. Bom, Evangelho de Marcos. Pai do Senhor Kaique, Deus abençoe. Nos Evangelhos de Mateus, no capítulo de número 8, versículo do 28 ao 34, e Marcos, capítulo 5, que é onde nós lemos, do versículo 1 ao versículo 20, também o Evangelho de Lucas, capítulo 8, e do versículo 26 ao 39, mais ou menos. Obrigado aí pelos irmãos da resposta do volume, Deus abençoe. Nós encontramos aí nesses textos, nesses evangelhos, a história de um endemoniado gadareno, um homem que estava fortemente aprisionado pelas forças do mal. Ainda que muitos tentem negar a existência de um reino maléfico, organizado, que tem como único objetivo causar sofrimento aos seres humanos, essa passagem do endemoniado gadareno nos deixa claro e evidente que há de fato forças invisíveis que lutam contra o propósito divino na Terra. Pelo texto dos 3 evangelhos, nós temos essa descrição detalhada na situação terrível em que esse homem se encontrava. Talvez a pergunta que surja dessa passagem e que não está muito clara no texto seria: como ele chegou a uma condição tão miserável como esta? Existem coisas que acontecem muitas vezes embaixo do nosso nariz, e quando já estão de uma sobremaneira fora de controle, a pergunta que nos vem é essa: como chegou a esse ponto? Quem era o endemoniado gadareno? Porque a Bíblia simplesmente apresenta este homem. Será que a cidade em que ele morava, contribuiu de alguma forma para que o mal se apoderasse dele? A casa, a família, enfim.
o que será que aconteceu para aquele homem chegar ao estado que chegou? No tempo de Jesus, Gadara fazia parte de uma confederação de 10 cidades. Essa confederação de 10 cidades era denominada como Decápolis, por serem 10 cidades, que eram centros da cultura helênica, né? Povoadas por elementos de línguas e culturas gregas, em meio a uma região de povos semitas, os judeus, nabateus e sírios. Os gadarenos não são remanescentes dos antigos girgazeus, da cidade dos gigantes, Anaquins e Refaíns. Quando fala da palavra Refaíns, talvez para alguns irmãos venha à memória a última mensagem nos Gideões missionários da última hora, né? Do pastor, agora não me lembro o nome do pastor, mas eu lembro que a mensagem era sobre o Vale dos Refaíns, né? Pastor Luiz Antônio, que faleceu naquele acidente da TAM, lá na região do Jabaquara. Os irmãos muitos irmãos já viram e reveram muitas vezes essa mensagem. Fala muito dos Refaíns, dos Anaquins, dos Afins, enfim, né? E essa palavra nos traz muita memória, essa mensagem, né? E é uma das questões aqui dentro dessa questão de Gadara, né? E por isso em alguns manuscritos, né, não só na Bíblia, mas em alguns manuscritos, né, fala muito dos Refaíns. Mas nos manuscritos do Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, nós encontramos o termo Gergesenos. Gergesenos. Em algumas Bíblias, em algumas versões, né? Ou Gerasenos. Também encontramos essa palavra, né? O livro de Deuteronômio, capítulo de número 7, versículo 1 e 2, nos dá um pouquinho da questão do Senhor nosso Deus em relação a esse povo. Versículo 1 e 2 diz assim: quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirás. Não farás com elas conserto, nem terás piedade delas. Então a questão com Deus não era apenas os Anaquins e os Refaíns e outros ins que a Bíblia nos apresenta. Mas a questão não era só a questão da expulsão, mas era a aniquilação daquele povo. Era um povo de coração obstinado. Era um povo que aos olhos de Deus não tinha jeito. Era um povo que o coração deles era irredutível a respeito do Deus Criador. Então não havia possibilidade de habitar juntamente com aquele povo. Então a ordem de Deus foi a destruição. E os girgazeus são descendentes de Cão, filho de Noé, da parte do seu neto Canaã, conforme nós vamos ler no texto de Gênesis capítulo 10, versículo 15 e 16, que diz assim: e Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, e ao Amorreu, ao Girgazeu. Esse texto confirma essa descendência e nos deixa bem claro, para compreender já a questão um pouquinho aí já nos tempos ali do Gadareno, né? Qual era a influência ainda, né, relacionado ao comportamento daquele homem ou daquela região. Mas isso vem um pouco mais adiante aí do que nós vamos aí meditar nessa palavra.
E Jesus seguindo os passos de Josué, né? Como assim seguindo os passos de Josué? Conquistando a terra que foi prometida a Abraão, porque aquela região de Decápolis tinha a ver com fatos ocorridos na época de Josué, né? Prometidos a Abraão, a Isaac, a Jacó, mas agora com armas diferentes do que Josué usou naquela época, e em uma verdadeira batalha espiritual. Jesus já havia derrubado as muralhas de Jericó com a conversão de Zaqueu, porque era figura disso, né? Um coração tão irredutível, tão amante do dinheiro, como de Zaqueu era, e a cura do cego Bartimeu, que não foi tão intensa essa batalha quanto com Zaqueu, mas se assemelha em termos espirituais a guerras como aquelas dos nossos antepassados. Mas era hora de Jesus, né, executar uma batalha diferente, né? Os espíritos dos antigos gigazeus finalmente seriam derrotados, e nós acreditamos nisso na leitura. Aqueles que costumam ler a Bíblia e adentrar na Bíblia espiritualmente, se verem até caminhando nas estradas que Jesus caminhou. Por isso, aconselho até os novos leitores da Bíblia que leiam a palavra de Deus com muita fé, orem ao Senhor antes da leitura e procurem pelo Espírito penetrar nas palavras e até espiritualmente pela fé caminhar juntamente, enxergar com os olhos da fé todo aquele contexto diante dos seus olhos. E eu digo isso que é possível aquele que crê viajar desta maneira, né? Os espíritos dos gigazeus, né, derrotados, começando a expulsar os deuses que por longo tempo eles vinham servindo. Agora, o Evangelho de Marcos, Lucas, que seguem um estilo próprio de narrar a vida de Jesus, com mais detalhes que Mateus, relatam que, mais detalhes que Mateus, no caso, nessa passagem, não estou generalizando aí, eles relatam que um homem, o endemoniado gadareno, se aproximou do mestre assim que ele desceu do barco às margens do lago de Tiberíades. Mateus conta que eram 2 homens endemoniados. Apesar das diferenças nas narrativas dos evangelhos, há também muitas similaridades nas 3 descrições registradas em Mateus, Marcos e Lucas. Nas 3 narrativas nós podemos ver o diálogo que ocorreu entre Jesus e os espíritos malignos. Porém, cada um dos 3 evangelistas trouxe perspectivas únicas sobre essa incrível batalha. Primeira, em Mateus nós aprendemos que os espíritos impuros tornavam o endemoniado gadareno extremamente antissocial. Isto é indicado pelo fato de que não vivia na cidade, mas em um túmulo. Então ocorria aí, vamos lá, uma morte social. Ele não morava mais em meio à população. Ele já morava dentro de um cemitério em meio a mortos, num ambiente, né, fúnebre. E não habitava mais em meio a pessoas vivas, mas em meio a mortos. Então, a morte social estava decretada para a vida daquele homem. Número 2, o Evangelho de Marcos enfatiza que este homem não podia ser contido, nem preso, nem mesmo por correntes, pois ele as fazia em pedaços. Então podemos entender aí que houve o roubo da sanidade deste homem, para nos provar que prisão por prisão existem prisões
que são piores do que prisões físicas, prisões feitas por mãos humanas. O texto aí nos confirma que correntes não podiam. Quer ver? Vamos olhar no texto. Vamos olhar no texto. Quer ver? A Bíblia diz aí do versículo 4 em diante: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. É um negócio muito complicado. Você já conheceu um homem bravo? Já conheceu um bêbado bravo? Porque o caba, quando bebe, a grande maioria pelo menos, tem gente que quando bebe ri demais, tem gente que quando bebe dorme. Eu, quando era criança, na minha família, nós temos um primo das tias, né? Um primo chamado Bastião, hoje convertido. E o Bastião, ele, pra vocês terem a ideia do que nós estamos falando aqui dentro do contexto, né? Nós já tivemos isso na família. O Bastião, ele literalmente, como nós lemos aí o que o texto de Marcos nos apresenta, ele perdia a sanidade enquanto bêbado. E nós, quando criança, nós lembramos muito bem, é muito sério isso. Ele além de ficar gritando, olha que judiação, além de ficar pela casa gritando Corinthians, misericórdia, desculpa aí os corintianos, aí vem o pesado, ele retirava o seu órgão genital na frente de qualquer um e mijava pela casa toda. Olha que ponto chegava o nível da ação da bebida na vida desse homem. E certamente, para que perdesse as estribeiras dessa maneira, essa parte desse ato obsceno se encaixa no que o Evangelho de Lucas nos apresenta. Ele nos mostra que os demônios tornaram o gadareno um homem imoral. Correto? Ele não usava roupas, olha aí, e estava nu por muito tempo. Então era uma destruição da moral no íntimo, no caráter daquele homem, né? Fazendo aí alusão ao testemunho que acabei de contar. Então, o gadareno, ocorreu com ele uma morte social, o roubo da sanidade e uma destruição da moral, uma obscenidade terrível, por além de morar em sepulcros, além de ser antissocial, ele também era imoral por andar nu. Então a ação demoníaca na vida daquele homem já estava algo assim, pelo que entendemos no texto, isso já corria aí por muito tempo. E isso já estava extremamente fora do controle, ao ponto dele já não poder mais habitar na sua casa. Então vamos lá, essas três descrições que eu dei aí, nos arremetem para as três desgraças que são características das formas do mal. João 10,10 diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Sabe o que é interessante? Vamos citar aí o dependente químico. O dependente químico, a grande maioria deles, não são expulsos de casa pelos pais ou pelos parentes. A condição dele
automaticamente já o repele para fora de um contexto social normal. Normal para famílias normais, porque existe contexto social dentro de algumas casas que não é um contexto social normal. Qual a casa que não possui um contexto social normal? É a casa que não possui comunicação de um membro dessa família para um com o outro. É a casa onde pessoas não se falam, pessoas são casadas, mas vivem como se não fossem casadas. Casais que dormem um num quarto e outro em outro quarto. Filhos que ficam de mal do pai, de mal da mãe. Enfim, questões que já perderam o controle e o ambiente sócio-familiar dentro desse lar já não é um ambiente a qual possa se dizer que ali está uma família. Lembrando, no início da mensagem, nós dissemos e nos perguntamos o que aconteceu com esse rapaz para que a vida dele chegasse a esse ponto. O que aconteceu? Presta bem atenção, crente. Não se faça de desentendido a respeito de certas situações na tua vida, na vida de um familiar, no contexto social da tua casa. Não se faça de cego, não tape o sol com a peneira, porque na hora, talvez, que você decidir colocar as coisas no lugar, possa estar já de uma maneira a qual você não venha ter mais a capacidade de colocar as coisas no lugar. Aí algum engraçadinho pode me dizer assim, mas aí eu vou clamar o nome de Jesus, Jesus vai me socorrer. Posso te falar uma coisa? Dependendo do problema, eu não estou tirando aqui a autoridade e o poder de Cristo resolver todo e qualquer problema, não. Mas existe uma palavra chamada negligência. E quando nós somos negligentes com algo, esse algo pode ser irreversível na nossa vida. E aí Deus não vai intervir, porque Deus não é Deus de confusão. Porque não há possibilidade de um mal adentrar a nossa vida sem Deus nos avisar. Deus cria situações para nos avisar, e além dos avisos de Deus, nós somos seres racionais e somos inteligentes. Por mais que não haja o domínio em certos assuntos, nós percebemos que há algo errado com alguém, e às vezes até mesmo conosco. E muitas vezes Deus levanta pessoas ao nosso redor, pessoas próximas para nos avisar, mas nós nos fazemos de surdos, de desentendidos e orgulhosos e não queremos aceitar a opinião dos outros. Presta atenção, às vezes está na hora, ou muitas vezes já passou da hora, de colocar essa situação aí no lugar. Corra antes que piore. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então João 10,10 diz que o ladrão não veio senão para roubar, para matar e para destruir. Mas vamos lá. O interessante, mano, que meio a tudo isso, interessante dessa passagem, é que o personagem do qual nós tratamos, conhecido como o endemoniado gadareno, ele era oriundo da cidade de Gadara. Presta atenção. Gadara ficava em uma posição estratégica sobre um monte da região montanhosa que fica próximo do mar de Quinerete, onde Jesus acalmou a tempestade. Foi nessa região. De lá pode-se também descer facilmente para a região do Vale do Rio Jordão, controlando duas rotas comerciais. Presta atenção.
E foi por isso que os gregos, olha aí, por que a gente está falando de história? Você vai entender. É por isso que os gregos, né, Ptolomeus, da dinastia de um dos generais de Alexandre o Grande, se estabeleceram ali, capturando a cidade durante o tempo em que dominaram a Palestina, misturando-se com o povo daquelas terras, por volta do ano 200 a.C. Eles construíram uma muralha para defenderem a cidade da guerra que ocorreria contra os gregos da dinastia de outro ex-general de Alexandre. No caso, agora contra os Seleucidas, que com a ajuda de elefantes destruíram a muralha e capturaram a cidade. O que isso tudo tem a ver? Você vai entender. Em 167 a.C., o rei Seleucida, grego Antíoco Epifânio, que controlava toda a terra de Israel, ofereceu a oferta da desolação no templo de Jerusalém. Um porco. A paz do Senhor Jesus, Eliane. Deus abençoe, seja bem-vinda. Ele ofereceu um porco como sacrifício, ofendendo profundamente os sacerdotes dos judeus. Vai encaixando as peças. Com isso começou a revolta dos Macabeus. Isso está lá na Bíblia Católica. Aconselho-te que leia. Não é pecado, não. É conhecimento, é história. Há uma necessidade para entendermos os contextos bíblicos para isso. Então leia o livro de Macabeus, tá bom? Então, isso gerou essa revolta dos Macabeus. E em torno do ano 100 a.C., os líderes dos judeus, Asmoneus, Alexandre Janeu, cercou Gadara e a capturou depois de 10 meses. Mas aí já gerou um sacrifício aí. Já gerou uma adoração a entidades demoníacas. Observa. Depois, em 64 a.C., os romanos, com o general Pompeu, passaram a dominar a Palestina e a Gadara. Segundo Flávio Joséfo, no ano 30 a.C., o imperador romano Augustus deu Gadara para o controle de Herodes, que agiu como um tirano contra os homens da cidade. Muitos, com medo da loucura de Herodes, cortaram suas gargantas ou se jogaram em precipícios. Isso te parece alguma coisa? Tá bom. Muitos deles. Foi somente após a morte de Herodes em 4 a.C. que Gadara ficou semi-independente e passou a fazer parte da Decápolis. Mas vamos lá. Quando olhamos para a história de Gadara, nós vemos como muitas vezes essa cidade foi invadida, correto? Capturada e conquistada. E as mazelas da guerra trazem consequências psicológicas e espirituais terríveis para a população dos locais onde acontecem as batalhas. Você entendeu por que entender toda a história de Gadara? Porque a região e as pessoas de Gadara sofriam ainda as influências da história da cidade, das guerras da cidade, de tudo que aquela cidade, os povos e os antepassados haviam passado. E as influências espirituais e sociais ainda permeavam aquele lugar. E não havia direitos humanos naquela época. Não havia. E os homens praticavam muitas maldades que hoje seriam classificadas como crimes de guerra.
Era algo assim terrível. Era tudo que os espíritos do mal, presta atenção, tudo que os espíritos do mal desejavam para expor toda a sua maldade, seu caráter perverso e destruidor. A cidade, ela caía, capturada, porque os próprios corações dessas civilizações estavam capturados, literalmente, presos e acorrentados pelos demônios que eles mesmos cultuavam na sua religião pagã. Olha que negócio interessante. Pai do Senhor, Jaqueline. Jaqueline, você me abandonou. Não vai embora, Jaqueline. Aparece mais nas lives. Tá bom? Deus abençoe. Seja bem-vinda. Presta bem atenção, crente. Sem ataques a religiões, pelo contrário. Mas dizer que eu acredito em Deus é super normal. Desde criança nós ouvimos e falamos. Mas o meu comportamento mostra qual é o Deus que eu sirvo. E comportamentalmente eu posso estar servindo a um Deus e aborrecendo o outro. Correto? O que eu sacrifico para o Deus que eu sirvo não é uma barganha, presta atenção. O que eu sacrifico ao Deus que eu sirvo, isso faz com que esse Deus retorne algo a mim. E aí eu vou observar as consequências do meu sacrifício a esse Deus a qual eu acredito. Então, qual Deus que você está sacrificando? Qual Deus que você está servindo? Porque se o Deus que você sacrifica é bom, você tem que analisar os mandamentos que esse Deus que você serve possui. Por exemplo, o Deus que eu sirvo e eu creio que você também serve, é o Deus que tem a Bíblia Sagrada como mandamento e regra de fé para nós, que nos denominamos cristãos. Se alguma pessoa assistindo essa live agora ao vivo, ou vai assistir depois, que o Deus que você serve não tem a Bíblia como regra de fé, começa a observar aí. O Deus que eu sirvo, por exemplo, e que eu creio que a maioria dos irmãos que estão na live assistindo serve, esse Deus, se eu, Douglas, decidir largar os mandamentos dele, em nenhum momento ele vai me impedir. Mas eu não vou me adaptar a regra nenhuma, porque eu já entendi as beneficências eternas que as regras do Deus que eu sirvo me proporcionam. Existem alguns deuses, e eu conheço pessoas que já me disseram isso, alguns deuses, que dizem que se essa pessoa sair dessa religião, ela vai morrer. O Deus que eu sirvo e que os cristãos servem não diz isso. Analise bem a sua regra de fé, analise bem aí o contexto religioso ao qual você está inserido e veja se vale a pena. Não estou te induzindo a nada, mas é por isso que, vamos lá, é por isso que, vamos dar um exemplo de um manuscrito. O manuscrito de Shem Tov, por exemplo, nós estamos falando da Bíblia e talvez das escrituras que você na sua religião aí, que possa estar nos assistindo, que tem outra religião, venha seguir. Nós estamos colocando na balança aí, né,
Eu conheço aí, já lemos sobre o manuscrito de Shem Tov, que usa em hebraico para descrever os gadarenos o termo achuzei, que significa tomada, captura, correto? E a Peshita, outro manuscrito, traz os termos achuzei, achuzei shedim, que são capturados por demônios, correto? O endemoniado gadareno, ele tinha sido capturado pelos espíritos imundos e ele se tornou a alegoria dos próprios habitantes da cidade, que também estavam espiritualmente tomados pela influência pagã da religião greco-romana. Agora o termo alegoria, ele era utilizado como alegoria dos habitantes da cidade. Quantas pessoas que moram na rua você já viu sendo hostilizado por moradores dali? Quase todas as vilas, quase todas as quebradas, tem um morador de rua, homem ou mulher, ou criança até, que é hostilizado pelos moradores. Alguns dão comida, alguns dão roupa, alguns expulsam da porta dos seus comércios, alguns tiram barato, somente quando está bêbado, olha isso, olha aquilo, hostiliza. E aquele homem se torna escravo daquela situação. A Bíblia nos fala de um homem que após Jesus o libertar, ele tirou a capa. Quantas pessoas ali no centro da cidade, por exemplo, você observa que há uma certa mania de andar o dia inteiro com o cobertorzinho jogado no ombro. Às vezes um sol de rachar, mas aquela pessoa não tira aquele cobertor do ombro. Você acha isso normal? Você acha isso normal? Existem crianças, por exemplo. Pai do Senhor, irmão Pedro, Deus abençoe. Dá uma acenozinha aí pro varão. Por exemplo, crianças têm aquela mania do cobertorzinho, não tem? Mas quando chega uma certa idade, com os ensinamentos, a criança larga. A mania da chupeta, com um certo tempo larga, né? E vão crescendo. Cria-se outras manias, mas há manias e manias. Há costumes e costumes. Tem costumes que você observa que leva essa pessoa a um declínio espiritual. Existe algum costume seu particular que talvez você não perceba, mas alguém já te disse, que fala, fulano, você está fazendo isso demais, isso vai te fazer mal. Começa a dar ouvido, porque normalmente nós não percebemos, mas quem está conosco percebe o nosso declínio espiritual, decorrente a algumas manias. Mas vamos seguir aqui, vamos seguir com a palavra em nome de Jesus. Logo que o endemoniado gadareno ele se aproximou de Jesus, a batalha espiritual se inicia. Mas eles não podem resistir ao poder do mestre e caem de joelhos diante dele. Louvado seja Deus por isso. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 28, diz o seguinte: e quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Essa semana me veio à memória uma situação que colocaram em rede nacional o apóstolo Agenor Duque. Alguns anos atrás, o programa do Ratinho convidou o apóstolo Agenor Duque.
Isso é para nós, pregadores, principalmente, que somos colocados muito à prova, principalmente com trabalhos de libertação. E eu, sem finalizar esse exemplo, eu já me lembrei de outro, mas vou falar na sequência. Chamaram o apóstolo Agenor Duque, sendo entrevistado no meio da plateia. Uma mulher simulou uma possessão demoníaca. É muito bacana isso, que o Agenor Duque, ele ficou observando aquela coisa, aquele escândalo, aquela cena toda, porque era uma atriz. E Deus deu uma sabedoria tremenda para aquele homem. Ele pegou o microfone lá do palco, os seguranças foram lá para cima da atriz, e ele disse assim: se for demônio, vai obedecer. Olha a confiança daquele homem na unção de Deus da vida dele. Olha a confiança dele na vida dele com Deus. Nós acabamos de citar Lucas 8:28. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Se prostrou. É a mesma coisa diante de mim e de você, homem e mulher de Deus. A importância de andar em santidade, a importância da fé, porque a fé é muito importante. Foi um dos requisitos que desabilitou os discípulos de expulsar o demônio que estava na vida daquele menino, a qual o pai levou até eles para que expulsasse. A fé, sem fé é impossível agradar a Deus. E uma vida de santidade, em nome de Jesus. O apóstolo Agenor Duque tinha convicção da vida que ele estava levando com Jesus. E ele deixou bem claro, se é demônio, vai obedecer. Eu lembro que ele foi, se levantou, foi até lá e falou em nome de Jesus e não parou aquela questão. Ele falou, isso não é demônio. Isso não é demônio. Vamos despertar a crente. Porque você pode ser colocado numa situação como essa. Disse que lembrei de outra situação, mas vamos deixar essa para outra oportunidade. Mas temos que ficar atento, temos que ter a vida consagrada ao Senhor, separada, ser de santos como Ele é santo. É isso que Ele requer de nós. Louvado seja o nome de Jesus por isso. E ao que parece, os espíritos do mal, eles não entendiam o motivo de Jesus ter ido a Gadara. O texto nos declara isso, né? Porque era um lugar esquecido, que ninguém nunca se importou, que estava há tanto tempo debaixo da autoridade dos demônios. Dos demônios que mantinham o controle total e faziam o mal que quisessem naquela terra tantas vezes destruída. Lembra da questão que nós meditamos aí, do passado dessa cidade? Olha quantos anos esses demônios já estavam acampados naquela região. Então, para eles, a presença de Jesus ali, a princípio, não simbolizava o expulsá-los simplesmente daquele homem. Porque é por isso que eles achavam que Jesus vinha para julgá-los antes do tempo previamente estabelecido. Esses espíritos do mal que estavam no Gadareno, eles sabiam que estava reservado para eles no dia do juízo. 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo 4 diz: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então eles sabiam muito bem qual era o destino deles. Marcos, ele relata que eles pediram para não serem expulsos da província. No versículo 10 aí do capítulo 5, diz aí, ó, e rogaram-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Lucas, com mais detalhe,
ele nos informa que eles temiam ser lançados no abismo. Eles disseram em Lucas 8,31, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Olha como eles tinham a consciência da condenação já determinada por Deus a respeito deles. E o abismo é um lugar de sofrimento que aparece no livro de Apocalipse também, no capítulo 9, versículo 1, que diz: e o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Aleluia, Súria! Que negócio tremendo, crente! Eles sabiam que Jesus tinha o poder de julgá-los e lançá-los no abismo, porque Jesus é eterno, porque o sangue de Jesus tem poder. Eles sabiam, e eu, e você, temos a noção da autoridade de Cristo que há na nossa vida, para dar um trato na nossa casa espiritualmente, na casa do vizinho, no prédio, na vila, enfim, até os confins da terra, através de uma live, através de uma esquina, na pregação numa igreja. Você tem noção da autoridade que você tem na tua vida? Se não tem, irmão, vai buscar o mistério da oração. Hoje minha esposa e eu conversávamos sobre a oração, sobre algumas situações que estamos vivenciando aí de uns irmãos, pessoas que não estão a fim de orar. E eu falei para ela, existem pessoas que ainda não aprenderam e não sentiram ainda o que significa a essência da oração, a importância da oração, que não é simplesmente dobrar joelho e ficar pedindo um monte de bem material, não. É orar, é falar, é conversar, é sentir, é entender Deus até onde Ele nos permite compreendê-lo. Porque Paulo falou no capítulo 13 de 1 Coríntios que em parte o conhecemos. É essa parte que nós temos que adquirir mais e mais através da oração para nos unificarmos em Cristo Jesus, Ele em nós e nós nele, para assim pedirmos tudo o que quisermos e Ele nos conceder. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, enquanto isso você dá glória a Deus aí. Aleluia. Eita glória. É um calor. Maravilha. Por que os demônios queriam os porcos, irmãos? Olha que negócio interessante. Eu lembro quando eu comecei a ler a Bíblia, lendo essa passagem, isso cucava na minha cabeça, mas por que os porcos? E aí Deus foi usando irmãos, né, estudiosos da palavra, para me instruir e me orientar a livros de pesquisa, a comentários bíblicos, dicionários e a cultos de doutrina, a escola bíblica dominical, que se tiver algum irmão, né, pastores que estão me assistindo, né, eu acredito que talvez não muitos, mas eu em particular tenho saudade de escola bíblica dominical. E muitas igrejas não estão fazendo a escola bíblica em consequência da pandemia. Sei lá, irmãos, em nome de Jesus, nem que você faça a escola bíblica, pastor, faz a escola bíblica através de uma live. Através da live. Eu creio que tem muito irmão que vai participar. Eu creio em nome de Jesus, nem que seja num dia da semana. Mas fica a dica aí em nome de Jesus. Precisar de ajuda, estou aqui à disposição em nome de Jesus, para ajudar aí nesses estudos aí, para a glória do Senhor, tá bom? Mas por que os demônios queriam os porcos? Essa pergunta, acredito que permeou a minha mente e a de muitos, quando começou a ler a palavra, antes de começar a estudar, né? E aí, estudando, a gente foi vendo que Gadara
era uma cidade que adotou a religião greco-romana. E havia um templo dedicado ao deus Zeus na cidade. Na religião romana, o animal sagrado era o porco, que após morto e oferecido, tinha sua carne vendida nos mercados. Então depois que ele era oferecido, era feito lá o despacho lá com o porco, eles pegavam a carne que já foi oferecida para os demônios, levavam para as barraquinhas no mercado e vendia. E o povo naturalmente pegava, comprava, comia. Era tudo um bando de pagão, não havia problema entre eles com isso. Evangelho de Mateus capítulo 8, versículo 31, diz que os endemoniados rogavam-lhe da seguinte maneira: se nos expulsas, envia-nos para a manada de porcos. É essa pergunta que ficava na minha mente. Por que os demônios queriam ir para o porco? Vamos lá. Aqueles porcos, eles seriam oferecidos no templo pagão que existia naquela cidade. O povo sacrificava ao deus Dionísio, o deus do vinho e da impureza sexual. Nesse culto, os habitantes de Gadara se embriagavam e tinham relações sexuais imorais, onde os espíritos impuros teriam nova oportunidade de capturar mais vidas. Você percebeu o que o relacionamento sexual ilícito faz? Abre porta para demônio. Você, homem que não é casado legalmente, você, mulher que não é casada legalmente, você que ainda pratica sexo ilícito fora do casamento, teu corpo é uma porta aberta para uma legião demoníaca. Fica a dica aí. Para hoje, em nome de Jesus. Senão você vai ter que ir para a igreja dos crentes, para o pastor expulsar uma legião de demônios da tua vida. Quieto facho, para de assistir filme pornográfico, para de ver revista pornográfica, sites pornográficos. Oh meu Deus, masturbação, parou, em nome de Jesus, parou, porque senão o negócio vai ficar mais estreito do que já está na tua vida, amém? Né? Cuidado que assiste na televisão. A Bíblia nos ensina: não coloqueis diante dos olhos coisas, né? Coisas imundas. Cuidado que você está assistindo. O controle da tua mão está no teu controle. Se o que está passando na televisão te atrai e te faz pecar, muda de canal. Põe no Rá-Tim-Bum. Vai assistir Castelo Rá-Tim-Bum. Embora Rá-Tim-Bum é estreito também. Mas vai lá. Em nome de Jesus. Tá bom? Então é por isso, irmãos, que os demônios pedem para habitar nos porcos. Há esse motivo aí desse pedido deles, né? Ali aparentemente parece que Jesus concede uma graça para os demônios. Não é isso. Não é isso, entenda. Vamos entender aqui, né? Eles queriam habitar nos porcos. Mas até mesmo os porcos, presta atenção, até mesmo os porcos, né, tinha mais bom senso do que os homens daquela cidade. Por que eu digo isso? Né? Porque eles não permitindo ser habitação de demônio, mas os porcos se lançaram no mar. Né? A gente fala assim brincando, né? Não havia mais inteligência nos porcos do que nos homens, né? Mas com a morte dos porcos, Jesus estava permitindo que um instrumento, ou ainda melhor, que a oferta usada nos sacrifícios pagãos e abomináveis a Deus, fosse destruída. Então Jesus concedendo aos porcos, né? Jesus expulsava os demônios juntamente com os animais usados como oferta a esses mesmos espíritos imundos. Então ele, concedendo que os demônios entrassem nos porcos, ele matava 2 coelhos com uma pancada só.
ou matava uma multidão de objetos de sacrifício, que eram os porcos, e expulsava os demônios com uma ordem só. Esse era o motivo de Jesus ter concedido aos demônios entrar nos porcos. O versículo 32 do capítulo 8 de Mateus diz: disse-lhe Jesus: ide. Tendo eles saído, passaram para os porcos. Toda a manada precipitou-se pelo declive do mar e ali se afogaram. Os homens da cidade ficaram furiosos com Jesus, pois o suicídio em massa dos porcos trouxe um grande prejuízo financeiro, justamente em um bem precioso para o culto pagão, pois servia-se a carne desses animais e juntamente praticava-se a imoralidade sexual da religião greco-romana, como já foi dito. E essas relações homossexuais eram um convite a novas possessões malignas. Jesus em si não tinha nada contra os porcos, nem mesmo no aspecto da lei dietética. Não tinha problema nenhum essa lei dietética dada aos judeus, porque o povo de Gadara era gentil. Então não tinha problema nenhum em relação a isso. O problema eram os judeus. E não há nada em um gentil se alimentar com os porcos, pois essa proibição era parte da lei que protegia os sacerdotes e os levitas do templo de Jerusalém contra qualquer tipo de possibilidade de contraírem doenças causadas por germes e vermes que ocasionalmente poderiam se alojar na carne dos animais considerados impuros. Os porcos hoje ainda são impuros? Pode até ser. Espreme um limãozinho lá e mete o corno na barrigada, bonitinho, é só glória. Não tem problema não. Mas ainda assim, essa exigência era uma relação, era em relação aos judeus, quando entrasse no templo. Dos gentios, nada de errado havia, porque a Torá não exigia que o gentio seguisse toda a lei da forma como os judeus seguiam. O problema estava no empoderamento que as pessoas davam e ainda dão a certas coisas. Algumas religiões ainda dão esse empoderamento que não pode comer isso, que não pode comer aquilo, certo? E nesse caso, era para retroalimentar a prática de culto aos demônios e as relações sexuais proibidas a todos os povos, inclusive para os gentios. Tá bom? Marcos capítulo 5, versículo de número 15 diz o seguinte, já para a gente estar terminando. O que tiver a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Jesus ele veio para desfazer literalmente as obras de Satanás. E por isso expulsou, os demônios do ex-endemoniado gadareno. É muito importante isso que aconteceu, e esse contexto para os dias de hoje ainda é muito importante e sempre será. Foi ressuscitado socialmente o gadareno. Ele assentado junto com Jesus e os seus discípulos. Lembra que ele já estava dissocializado de todos. Ele estava com uma moralidade restituída. Agora ele estava vestido. E de volta à santidade em perfeito juízo. Jesus, ele restitui. Jesus, ele dá saúde. Ele dá libertação. Ele restitui tudo que o diabo tomou da vida das pessoas. E nós somos a prova disso. Louvado seja Deus. Os habitantes de Gadara, eles se importaram mais em manter o estilo de vida pecaminoso do que se alegrar com a libertação do gadareno.
Jesus mesmo não pôde permanecer em Gadara, por isso deixou um representante que daria o seu testemunho próprio, o primeiro, entre aspas, missionário aos gentios, constituído pelo próprio Senhor. E agora, a partir daquele momento, o ex-endemoniado, cheio de testemunho, né, ele poderia proclamar que nele se cumpriu o que havia sido dito, né, pelos Salmos. Salmo 107, versículo 16 em diante diz: pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são aflitos. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas dificuldades. Louvado seja Deus por isso. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus abençoe. Que essa palavra venha ter sido de grande valia para a tua vida espiritual. Que essa palavra venha ter sido um instrumento, uma ferramenta nova de Deus nas suas mãos, para que você, em nome de Jesus Cristo, venha conseguir vencer o que vence você, ou conseguir vencer o que está vencendo alguns aí dentro da tua casa, talvez. De repente, dentro da tua casa possa estar ocorrendo situações, né, acerca da libertação, ou ajudar pessoas que você conhece, ser um agente libertador aí para a glória do Senhor. Que Deus venha abençoar em nome de Jesus Cristo, e Deus venha fazer uma grande obra na tua vida e na vida daqueles que estão na tua casa, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos pedir a tua misericórdia. E queremos, em nome de Jesus Cristo, Deus, pedir que o Senhor venha abençoar esta família, venha abençoar, Deus, estes homens e mulheres, crianças, pessoas que estão enfermas, pessoas que, em virtude, Deus, da vida espiritual, estão passando por situações, Deus, a qual estão presas, encarceradas num mundo de trevas. Que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha libertá-las, Deus, pelo poder desta palavra, pelo poder do nome de Jesus Cristo. E o Senhor venha dar vitória nesta vida, nesta casa, nesta família, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo venha estar sobre a tua vida, a tua casa, até a volta de Cristo, e todos digam amém. Que Deus abençoe, e se ainda for necessário, decorrente a pandemia, estaremos na próxima live, na quarta-feira, em nome de Jesus. Deus abençoe, e a paz do Senhor. Pai do Senhor Eduardo, Pai do Senhor Kaique, Pai do Senhor irmão Pedro, Pai do Senhor Lohane. Aleluia. Abre a porta aí pra mim. Tudo. É do Senhor Nívia, Deus abençoe. Se a glória do Senhor se retirar da minha vida, não sou nada. Sou o céu sem as estrelas, mar sem peixe, sou o caminho sem estrada. Mas se a glória do Senhor permanecer na minha vida, sou um servo. Vou cantar quando chorar, atravessar o meio do mar, vencer mistérios.
Deixa ela te tocar, tocar, tocar. E você irá sentir, sentir, sentir. Deixa a glória te encher, encher, encher. Vem poder e o céu vai se abrir.